eu não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Bem, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Uma grande alegria nesse momento de estarmos juntos mais uma vez para podermos transmitir a palavra de Deus aos corações que estão nesse momento nos vendo e nos ouvindo. Somos gratos ao nosso Deus e Pai, que tem concedido-nos graça, vida e saúde, e o poder de sua misericórdia, para que juntos nós possamos unir o nosso coração, a nossa mente, em torno daquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais importante, que é a adoração do Eterno. E por isso eu quero convidá-lo nessa tarde, nessa noite, a estarmos juntos para podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E nós vamos nesse momento, com muita alegria no coração, ler a palavra de Deus que está exposta, que
está disposta ao nosso coração, conforme escreve o profeta Jeremias no capítulo 18, e nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. Aliás, versículos de 1 a 12, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão. Tomou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Versículo 12. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus possa estar aplicando em nosso coração a sua palavra lida neste momento. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, toda honra e toda glória nós queremos nesse momento tributar a Ti, porque Tu és digno de receber nossa adoração. E nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que por si só ela já fala. Ela tem esse compromisso de trazer aos corações uma verdadeira edificação para o crescimento espiritual. Ó Deus, nós Te suplicamos por tantos quantos estarão ouvindo a Tua palavra neste momento, que o Senhor possa falar aos corações. Tu mesmo pode edificar, Tu mesmo pode falar, Tu mesmo pode trazer aquilo que o Senhor já tem preparado para cada vida neste momento. Ajuda-nos, portanto, meu Pai. Ó Deus, é no nome, portanto, de Jesus Cristo, nosso Salvador, porque nós oramos e nós agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero, nesse momento, dizer a você que ainda quando adolescente e na minha tenra juventude, construí uma casa. A maior parte daqueles tijolos daquela casa eu fiz. Sei que, de fato, o que representa o barro. E naquela maneira rústica, podemos dizer assim, da forma como nós conhecemos a traçar o barro,
para que pudesse deixar, portanto, aquele barro na forma com que pudéssemos botar na forma para fazer o tijolo, realmente levávamos um tempo, porque teríamos que botar água, teríamos que pegar a enxada e bater aquele barro, enfim, uma toda gama de atividade que na realidade necessitaria, portanto, que aquele material estivesse preparado para a gente de fato trazer à forma aquele barro. De modo que foi assim muito interessante, porque eu tive assim essa oportunidade e no ambiente salutar cristão também que eu fui criado, e a gente aprendeu a trabalhar logo muito cedo, tá certo? E a gente teve essas experiências tremendas, e ao fazer 18 anos, na realidade eu já estava com a minha casa pronta, não é? E podemos agradecer a Deus por aquela oportunidade, embora não tenha aquela casa, mas porque depois que estava no ministério pastoral, aliás, no ministério missionário, como evangelista, lá na congregação de Pesqueira, a gente pôde assim vender aquela casa para investir no ministério da gente, porque naquela época a gente não tinha muitos recursos. O presbitério, na realidade, era ainda um presbitério pobre, né? E não nos dava as condições necessárias que a gente precisava para a gente melhor ter uma assistência. E depois eu terminei vendendo aquela casa, botando dinheiro na poupança, e depois comi todo aquele dinheiro. Mas graças a Deus, Deus já depois no futuro, Ele já nos abençoou com uma outra casa. Então nós louvamos a Deus porque Deus é bom. Deus agracia, Deus abençoa os seus servos. Mas foi assim uma experiência tremenda e que hoje eu estou contando para vocês aqui. E evidentemente que quando nós trabalhamos, portanto, na condição de exercer atividade, seja ela qual for, então nós temos as experiências de que Deus tem sempre nos ajudado. Mas antes de a gente expor o tema neste momento, eu quero dizer que este livro é deveras importante para a vida de todos nós, para a Igreja do Senhor, pois trata de um livro escrito pelo profeta Jeremias, um profeta que foi levado para o exílio babilônico e ali passou aquele grande período profetizando, sabendo que às vezes as suas profecias elas não eram bem aceitas, e o rei da época, Joaquim, e tantos outros líderes da época, eles não acatavam as palavras do profeta. E não somente o acatamento das palavras do profeta, mas também, irmãos, existia um outro fator preponderante ali, que era o sofrimento do povo de Israel. E naquele sofrimento que o povo naturalmente enfrentava, aquilo também causou dilemas, conflitos, aflições, depressões na vida do profeta Jeremias. E quando ele escreve as suas lamentações, e ele traz ali muitos dos seus lamentos pelos quais ele passou, ele teve ali naquele lugar, e foi um profeta que chorava muito. É conhecido nas escrituras como o profeta chorão, mas que o trabalho que ele exercia ali era um trabalho preeminente, era um trabalho de grande significância, porque ali ele estava a serviço de Deus. Foi chamado
na sua tenra idade, ainda quando muito pequeno, e questionou a Deus: eu não passo de uma criança, mas Deus já havia dito a ele que ele estaria profetizando às nações. E por isso ele nunca se negou de obedecer aquilo que Deus havia lhe chamado e ao mesmo tempo lhe designado para exercer aquele ofício de profeta. E a gente sabe que o ofício de profeta, na realidade, era um dos ofícios mais complicados, mais difíceis que existia na época, porque nem sempre a mensagem que aqueles homens falavam da parte de Deus era, na realidade, aceita, portanto, pelos reis, né, pela liderança governamentais da época. Mas ele não se intimidou, o profeta Jeremias, mesmo sendo jogado muitas vezes ali, como nós temos a leitura bíblica, na cisterna, foi o rei também, colocou no cepo, mas ele foi um homem que não se intimidou, ele tinha consciência daquilo que Deus havia chamado. Como é importante, meu irmão, como é importante, minha irmã, a gente ter essa consciência do ofício, do chamado de Deus, daquilo que Deus nos capacita para que a gente possa fazer, daquilo que a gente pode realizar para que o reino de Deus de fato seja, edificado, seja engrandecido. E nós louvamos a Deus pela vida dos seus servos. Hoje, naturalmente, os ministros de Deus, que têm a responsabilidade de conduzir seus rebanhos, né? E, na verdade, eles enfrentam também grandes conflitos em seus ministérios. Mas eu quero trabalhar nessa oportunidade com o tema, um convite para a casa do oleiro. E quando se trata deste convite, meu irmão, foi esse convite que o profeta também recebeu para visitar a casa do oleiro. E o que era, na realidade, aquele oleiro? Era aquele homem que trabalhava na olaria ali, fazendo, talvez não o tijolo como eu fiz, né, mas fabricando vasos, né? E ali ele foi ver de perto aquele trabalho daquele homem. E nós gostaríamos assim de fazer alguns destaques dentro desse texto que nós lemos nesta tarde. Em primeiro lugar, o imperativo do Senhor a Jeremias para ir à casa do oleiro. E o versículo de número 2 do nosso texto, ele diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Muito bem, então o Senhor Deus, ele designa aquele profeta para visitar a casa do oleiro. E como bem está expressando aqui, meu irmão, minha irmã, é que ali ele estaria ouvindo Deus falar ao seu coração. Ele estaria observando como aquele oleiro trabalhava o barro, os vasos, né? E na época, certamente, era bem diferente, talvez não como eu fiz, trabalhar o barro com a enxada, mas naquela época era, no trabalho do oleiro ali, como diz o texto, era em rodas. E ele observava ali muito bem aquilo que o oleiro estava fazendo. Mas o que nós achamos também interessante ali, dentro desse texto, é dentro do imperativo do Senhor, né? Deus dá uma ordem para seu profeta. E o que é importante, meus amados irmãos, é que o profeta, recebendo aquela ordem, ele de fato obedece. E é o que nós queremos tratar. Em segundo lugar, a obediência de Jeremias ao imperativo do Senhor. E o versículo 3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre
as rodas. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Naturalmente, Jeremias, ele é unânime em obedecer a Deus. O quanto é importante, meu amigo. Quanto é importante, minha amiga. Quanto é importante, meu irmão, minha irmã, a obediência. E aquele profeta, ele não diz como talvez fez o profeta Jonas fugir. Mas ele não, ele obedeceu. Ele foi. Porque Deus havia falado já antes que ali estaria falando com ele. E que aquilo que Deus estava certamente, ou estaria falando certamente, era de fato uma aplicação para o povo pelo qual ele precisava falar ao coração. Então, meu amado, o profeta dirige aquele lugar e quando chega ali ele contempla justamente o trabalho daquele oleiro, como ele fazia o barro sobre rodas, né? E uma coisa tremendamente importante que nós queremos observar aqui, conforme diz o texto, desci à casa do oleiro. É que aquele homem sabe que ao descer àquela casa, certamente Deus estaria lhe entregando uma mensagem para que ele de fato estivesse edificando o povo naquela época. Mas em terceiro lugar, aplicadamente Jeremias observa o trabalho do oleiro. Veja aí o versículo 4 que diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro e lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias chegou ali e não foi para olhar, quem sabe, a casa do oleiro, observar, portanto, o que ele já havia fabricado. Não. Ao observar, portanto, meus amados irmãos, aquele trabalho de forma aplicada, Jeremias observa como aquele oleiro trabalhava. E o que é interessante ali, meu querido, minha querida, é que esse oleiro aqui, a figura é do Senhor. E quando ele olha aquele homem trabalhar aquele barro, depois fazer o barro, aliás, o vaso, aquele vaso se quebra, e depois ele retorna a fazer de novo. E ele começa ali a vislumbrar: olha, Deus já está me falando. Deus já está me trazendo uma palavra aqui, me mostrando que nós somos de fato vasos nas mãos desse Deus. Assim como esse oleiro, ele refez aquele vaso. Então, assim também Deus fará esta obra no coração e na vida do seu povo. E eu quero fazer um outro destaque aí, que em quarto lugar, os versículos de 5 a 8, depois o versículo 11, que é justamente a figura do trabalho do oleiro, denota o julgamento planejado por Deus, que é revogado com o arrependimento e ao mesmo tempo com a conversão. Vamos reler, portanto, os versículos de 5 a 8, depois o versículo 11. Diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei,
também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Agora o versículo 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós. Outros, convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Muito bem. Meus irmãos, esta figura aqui, de fato, representando, portanto, a pessoa do Senhor relacionada com o julgamento que Deus estava planejando fazer, para trazer, portanto, aquele povo que necessitava do julgamento de Deus, da disciplina de Deus e, ao mesmo tempo, de sua vara. E esse versículo que nós lemos, o versículo 5, quando ele se dirige àquela casa e quando Deus lhe fala profundamente ao coração, como diz o versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor, porque naquele momento Deus fala de forma tremenda ao coração de Jeremias. Jeremias recebe da parte de Deus a mensagem para dirigir ao povo. E então no versículo 6 está dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Então, esse oleiro identificado, aliás, como Deus. Então, Deus estava dizendo para Jeremias, olha, eu posso fazer da casa de Israel, do povo de Israel, a mesma coisa que fez o oleiro. Eu posso quebrar este povo e fazer de novo. Eu posso mudar este povo, eu posso transformar este povo. Então, como ele está dizendo aqui, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? É um questionamento aqui. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó queridos, aplicando isso a nossas vidas, a gente sabe que a gente também precisa dessa mudança de Deus, dessa transformação de Deus. Mesmo muitas vezes na condição de crentes em Cristo, de membros de igreja, de batizados, de professos, mas muitas vezes nós precisamos estarmos com nossa vida no altar de Deus. Então precisamos que Deus nos quebre e que Deus nos faça de novo. Então Deus estava dizendo para Jeremias, eu posso fazer isso com o povo de Israel. E esse povo eu estou trazendo para o exílio, estou trazendo para este lugar, para levar a este povo a me conhecer melhor. Porque eles não podem viver e andar em seus pecados. Eles precisam receber uma mudança como o meu povo. E o versículo 7 diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Eu não quero aqui, meu irmão, fazer uma exegese do texto, porque eu estou apenas expondo aqui o texto, não vou fazer uma exegese e sobretudo daqui essa palavra que se refere, portanto, ao arrependimento de Deus. Mas quero que as Escrituras, em vários lugares, ela fala de arrependimento de Deus. Mas quando está falando de arrependimento de Deus, não é, portanto, arrependimento como o homem, como o homem se arrepende. Não, esse arrependimento de Deus é, portanto, um sentimento profundo que Deus tem. E Deus pode, de fato, voltar atrás da minha volta, assim como é o significado, portanto, de um arrependimento. E quando Deus diz que vai se arrepender, Deus está dizendo, não, isso que eu disse, eu não vou fazer mais.
porque vocês resolveram voltar atrás, dar meia volta, arrependendo-se daquilo que vocês estão fazendo de errado. Então Deus ainda age assim conosco hoje. Louvado seja Deus. Então Deus trabalha na minha vida assim, Deus trabalha também na sua vida sim. E ao passo que nós temos coisas erradas, e quando o Espírito Santo nos convicta, quando o Espírito Santo nos fala ao coração, e a gente resolve arrepender-se, e arrependendo-se, nos voltarmos para Deus, suplicando o seu perdão. Então, aquilo que Deus estava em mente a fazer conosco, certamente Ele não fará mais, porque, de fato, a gente se arrependeu. Mas uma outra coisa aqui também que está tratando portanto, da conversão. Então, a nação ela precisaria converter-se. E converter-se aqui, na realidade, os teólogos certamente trabalhariam aqui com a conversão nacional, porque ali era todo um povo que estava no exílio. E aquele povo deveria se converter, deveria abandonar os maus caminhos, como fala, portanto, o texto. E esse abandono de maus caminhos implicava justamente numa volta para Deus de uma vida, primeiramente, santa, de uma vida consagrada, de uma vida verdadeiramente de culto, de adoração, não é? Porque o povo muitas vezes estavam buscando adorar outros deuses, e uma das coisas que mais entristecia o coração do Senhor era quando o povo estava voltado para a idolatria. E Deus, de forma veemente, condena a idolatria em todo o Antigo Testamento. E então Deus ficava muito desgostoso justamente com aquela forma de as pessoas buscarem outro Deus, quando Ele era o Deus presente que havia criado, que havia libertado, que havia dado pão, que havia dado livramento, que havia agido naquele povo, e o povo buscando adoração, queimando incenso, a rainha do céu. Então isso, na realidade, entristecia profundamente Deus. Então por isso que Deus está suplicando ao povo, que aquele povo se converta. E então é preciso, meus irmãos, que a gente entenda isso, para que, de fato, nós tenhamos também uma vida nesses moldes. Se a gente se converteu, naturalmente, a gente precisa também apresentar a Deus essa vida de santificação, essa vida de consagração, essa vida de transformação, essa vida de adoração, não é? Essa vida de culto, de um serviço, de fato, ao Deus eterno. Mas, concluindo com esta palavra, nessa oportunidade, eu quero trazer aqui para você e também para mim, claro, as seguintes implicações. Primeiro, como tem sido o nosso cumprimento do chamado de Deus para a sua adoração e seu serviço como um todo? Como tem sido, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a obediência que você tem trazido para Deus com relação ao chamado que Deus tem lhe feito e que Deus tem lhe proposto para você adorar a Deus como o verdadeiro Deus? Você tem feito como fez o profeta Jeremias? O profeta Jeremias obedeceu. Ele desceu à casa do oleiro. Segundo lugar, como tem sido a nossa aplicação em ouvir e meditar na palavra de Deus? Também em relação à oração e à intercessão. Como tem sido isso na minha vida? Como eu tenho aplicado isso à minha vida? E a palavra de Deus, meus irmãos, diz que o profeta Jeremias se dirigiu àquele lugar porque queria ouvir Deus falar ao seu coração. Ele queria edificar o povo que precisava de edificação. Então ele obedece. E o que nós temos feito também, meus amigos, meus irmãos,
temos meditado diariamente na palavra de Deus, temos orado, temos intercedido, como tem sido a nossa vida de consagração, como tem sido essa aplicação à nossa vida, para que possamos apresentar frutos pacíficos daquilo que verdadeiramente representamos como família e como povo de Deus. Terceiro, como tem sido a nossa percepção? Temos sido reflexivos no trabalhar e no transformar de Deus? Precisamos entender que a cada dia nós precisamos apresentar transformação, apresentar mudança. E para que isso aconteça é necessário que a gente esteja junto a Deus. É claro que quando a gente é transformado, e a gente sente isso porque dentro daquilo que nos informa a palavra de Deus sobre a ordem da salvação, que a gente sabe que Deus, Ele nos predestinou já desde a eternidade, e uma vez que Ele nos predestinou, Ele nos chamou, ao mesmo tempo nos justificou, ao mesmo tempo Ele nos glorificou. Então essa vida que nós temos na dependência de Deus, então nós vamos encontrar os meios propostos de Deus para que eu tenha essa vida. Mas eu não posso me relaxar com a minha forma de santificação. Eu preciso me conscientizar. O Espírito, na realidade, está dentro de mim. Ele me santificou uma vez. Mas eu preciso dar andamento a essa santificação, que é no dia a dia, que é na minha vida diária com Deus, experimentando justamente isso. E para isso, meus irmãos, eu preciso estar sempre mudando a cada momento, não é? Para que Deus, de fato, esteja operando de forma mais eficaz. Por fim, é possível que seja esse o momento que precisamos responder o arrependimento. E, naturalmente, Deus sempre tem convocado o seu povo para um arrependimento das ações. Nós, presbiterianos, sempre, quando estamos em nossos cultos, nós aprendemos uma coisa, que a confissão, ela está respaldada dentro da nossa liturgia. E ali é justamente uma reflexão que a gente faz, como a gente teve aquele dia, como a gente se comportou naquele dia. Se houver alguma coisa de errado, a semelhança de Davi, como suplicou no Salmo 139, vê em mim, Senhor, se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então é preciso que a gente possa confessar isso a Deus. Com arrependimento, é claro, pedindo a Deus que nos dê graça para não repetir mais esses pecados. Nós precisamos de Deus para nos ajudar nessa trajetória de vida na nossa vida. E é preciso também refletir e questionar a nossa conversão. Você tem questionado a sua conversão? Você diz, realmente eu sou convertido? Realmente eu sou salvo? Realmente eu vou para o céu? É preciso você questione isso. A gente sabe que não há mais perigo para aquele que de fato creu, recebeu Jesus como Salvador e que Deus fez esta obra através da cruz. Mas a gente, como eu dizia anteriormente, a gente não pode se relaxar. É preciso que a gente esteja sempre colocado no altar de Deus. Eu quero nesse momento, concluindo com esta palavra, convidando você a ter uma vida dedicada a Deus, consagrada a Deus. E se você ainda não é crente, não é salvo, quero convidá-lo, de fato, nessa tarde, a ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Saber que Ele é o Salvador, que Ele morreu por causa dos seus pecados e que Ele pode lhe trazer a certeza da vida na eternidade. Ele tem a condição de perdoar tudo aquilo que você praticou de mal. Você pode dizer, não, mas eu não mereço o perdão de Deus, eu sou ruim. Você é ruim mesmo, a gente sabe disso.
Ninguém é bom. Nem o próprio Jesus quis ser bom enquanto estava aqui. Ele diz, bom só há um que é o nosso Deus. Então, meu amigo, minha amiga, que nessa tarde você reflita na sua vida e saiba que você precisa de Deus, que você necessita de Deus, necessita da sua graça, para que você possa ter uma vida na sua dependência. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar por esta palavra, aleluia, pois sabemos, ó Deus, que ela nos traz enriquecimento, ela nos proporciona alegria, ela nos proporciona paz, ela nos leva a manter uma comunhão real e verdadeira com o Senhor. E por isso, meu Deus, neste momento, que essas pessoas que ouviram esta tua palavra, que elas recebam da tua parte toda a edificação, meu Senhor. E que essa palavra, Deus, não tenha caído à beira do caminho, entre os espinhos, mas que essa palavra tenha caído de fato em boa terra nessa hora. Tem misericórdia dessas pessoas, que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que elas possam, Deus, de fato, recebê-lo como único e suficiente Salvador. Tem misericórdia delas. Abençoa, Deus, a nossa igreja, o teu povo, pelo qual passa por momentos deploráveis e difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos na tua dependência e presença. Tem misericórdia da tua igreja no nosso país, dos pastores, dos missionários, das missões. Ajuda para que o Senhor possa, de fato, trazer suprimento às suas necessidades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pelo conselho da nossa igreja,
pelo presbítero Gil Pereira, o presbítero Everaldo Ramos, presbítero Alex Eduardo e também outros irmãos, o Diego, que está aqui conosco, que tem trabalhado na edição desta programação, e a todos os membros, nós queremos abraçar a todos e dizer que Deus está presente. Não desanimamos, mas prossigamos cada dia em conquistar aquilo pelo qual nós somos conquistados em Cristo Jesus. Amém. Vamos agora receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, o amor inigualável de Deus, nosso querido Pai, a imensurável comunhão do Espírito Santo Consolador, recaiam sobre vós, irmãos, agora e sempre. Amém.